Olá! Hoje nós vamos falar então do concurso de pessoas, nossa última matéria que vai cair na prova, certo? O que é o concurso de pessoas? Né? É várias pessoas, quer dizer, o crime ele pode ser praticado por uma só pessoa, essa é a regra, quer dizer, né? A maioria dos crimes pode ser praticado por uma só pessoa, ok? Monossubjetivos, de concurso eventual. Isso quer dizer que ele pode ser praticado, esse crime, por uma só pessoa, mas nada impede que haja mais de uma pessoa praticando crime juntas, né? Em concurso, certo? A maioria dos crimes é homicídio, furto, roubo, né? Estupro, né? Extorsão, corrupção, né? Então você pode ter o crime praticado por um autor sozinho, ou você ter o crime praticado por mais de um autor, certo? E do outro lado, né, nós temos os crimes, uma outra classificação, ou seja, esses são monossubjetivos ou de concurso eventual. E tem aqueles que são plurissubjetivos ou de concurso necessário, que são aqueles crimes onde eu só posso ter a tipicidade, lembra da tipicidade? Eu só consigo preencher aquela conduta descrita no tipo penal se tiver mais de uma pessoa praticando, né? Por exemplo, rixa, que é uma briga generalizada, não tem rixa de uma só pessoa, né? Na rixa, inclusive, vocês vão estudar, todo mundo é autor e é vítima, porque é um crime de uns contra os outros, certo? Associação criminosa, né? Antiga formação de quadrilha. Eu também não posso ter, né? Hoje a lei exige no mínimo 3 para que eu tenha uma associação criminosa, né? Porque não existe associação de uma pessoa ou duas, certo? Então são crimes, existem alguns crimes de concurso necessário. Mas o que é o concurso de pessoas, certo? Veja, é um gênero. Está lá no artigo 29. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a ele cominadas na medida da sua culpabilidade. Olha a culpabilidade aí de novo, aparecendo. Mas não é aquela culpabilidade, só para vocês saberem, a gente está na página 62, ok? 62. Não é aquela culpabilidade lá que a gente estudou, aquela culpabilidade da teoria do crime, fato típico, antijurídico e culpável, né? A culpabilidade formada por imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude, né? Que vimos que é a capacidade que a pessoa tem de entender que o que está fazendo é errado, né? E a exigibilidade de outra conduta. Não, essa culpabilidade aqui tem a ver com a dosimetria da pena. Por quê? Vocês vão aprender no futuro. Quem de qualquer modo concorre para o crime responde pelo mesmo crime. É um crime só para todo mundo, certo? Agora, você pode, né, ter concorrido muito para esse crime, ou você pode não ter concorrido tanto assim. Na verdade, essa reprovação social, o seu grau de concorrência para o crime, ele vai ajudar na dosimetria, ele vai influenciar, melhor dizendo, na dosimetria da pena. Por isso que fala, na medida da sua culpabilidade. Mas o crime é o mesmo, a pena é o mesmo. É um gênero, né? E eu tenho duas espécies como estão aí. Eu tenho o autor, que se eu tiver mais de um autor, eu vou ter o coautor ou coautores, no plural, certo? E eu tenho o partícipe. São duas formas que eu tenho. Então, eu posso concorrer para o crime sendo um autor. Se eu tiver mais de um autor, eu digo que eu tenho coautor, coautores, certo? Ou eu posso concorrer para o crime de uma forma menor, uma participação de menor importância. E aí vem a figura do partícipe. Num sentido figurado, para vocês entenderem, é como se fosse assim, vamos dizer, para vocês entenderem, né? Um filme, certo? Veja, senhores, eu não tenho crime sem autor. O que eu posso ter é a autoria desconhecida. Isso eu posso ter. Autoria desconhecida. Não sei quem é o autor. Mas não tem crime sem autor, não é verdade? Alguém praticou o crime. Não foi o sobrenatural que praticou o crime, certo? Agora, então imaginem que o crime é um filme. Eu posso ter um filme de um ator só. Não é comum, né? Mas teve aquele filme, até não sei se vocês lembram, baseado em fatos reais, de um alpinista que ficou preso numa rocha, ele teve que serrar o próprio braço, né, para poder sobreviver. Esse filme foi de um autor só, né? Então eu posso ter no teatro é muito comum, né, a gente ter monólogo, né?
É isso, é aquele crime praticado por um só autor, certo? Ou eu posso ter um filme, né, de um ator só. Ou eu posso ter um crime, como a gente está estudando, praticado por mais de uma pessoa, juntas. E aí é como se esse filme tivesse mais de um protagonista, como eu posso ter, né? Eu posso ter um filme onde eu tenha 2 personagens principais, né? Uma história, imagina, de amor, que eu tenha lá o casal como personagem principal. Então, eles vão ser o quê? Coautores, se a gente trazendo para o direito penal, entendeu? Se fosse um crime, eles seriam coautores do crime. Porque ambos têm importância para aquele crime. Ou melhor dizendo, para aquele filme, né? Porque a gente está usando esse sentido figurado para vocês entenderem. Agora, eu posso ter num filme um coadjuvante, não posso? Um personagem secundário. Veja, ele também participa do mesmo filme, por isso que o crime é o mesmo para todo mundo. Por isso que o artigo 29 diz, olha, não me interessa se você é autor, coautor, partícipe, se você concorre, se você contribui para o crime, você vai responder pelo mesmo crime, um crime só para todo mundo. Na hora da dosimetria da pena é que nós vamos ver quem concorreu mais, quem concorreu menos, entenderam? Então, o partícipe, ele é, né, usando esse sentido figurado do filme, ele é aquele que participa do filme, né, mas ele tem uma participação menor, não é igual o protagonista. Então, ele vai participar do crime, só que uma participação menor. Quais são as formas de participação? Está aí. Eu tenho a participação moral, que pode ser o induzimento e instigação, e tenho a participação material, que é o auxílio. Que aí eu vou ter a figura do cúmplice, entendeu? Então, eu vou ter a participação moral e vou ter a participação material, que é o auxílio, o cúmplice, certo? Existem crimes de concurso necessário, como, por exemplo, eu já falei, quadrilha, rixa, né? Plurissubjetivos. Hoje em dia a gente fala associação criminosa, a gente já falou. Então, veja, o que é o induzimento? Vamos voltar lá. Induzimento você faz nascer na pessoa vontade, entendeu? Você fica ali, ó. Por exemplo, né? Imagina, o marido chega para a esposa e fala, olha, se eu fosse você, te falar, de boa, eu praticava um furto lá na sua patroa, entendeu? Sua patroa não vale nada, é peça, tem aquela joia, tem tanta joia que ela não vai nem perceber se você pegar uma joia lá, né? E a gente tá precisando de dinheiro e tudo, pô, ela não é legal com você, é uma patroa massa, fosse você, aí ele fica falando aquilo, entendeu? Sabe, água mole em pedra dura, tanto bate até que fora. E aí o que acontece? Ela vai e sucumbe, certo? Então veja, ela subtrai, ela é a nossa personagem principal, ela foi autora do furto. E o marido? Ele não foi o protagonista, mas ele não concorreu para o crime? Sim, porque sem ele o crime não teria acontecido como aconteceu. Então ele é um partícipe moral, porque ele induziu. Às vezes, a participação moral pode ser a instigação. Na instigação, a pessoa já tem a ideia, mas você dá força. Então, você não pode dar força, certo? Não pode dar força. Você pode ser conivente? Sim, desde que você não seja garantidor. Vou dar um exemplo, vocês vão entender. Mas você não pode botar lenha na fogueira, entendeu? Então, imagina que a mulher está pensando em matar o marido. Ela fala, estou pensando em matar o marido. E aí ele fala assim, vou matar meu marido. O que você acha? E ela fala assim, acho que você tem que matar seu marido, que ele é um filho da puta. Que ele, seu marido não vale nada, 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 você tem que matar ele mesmo. Já tinha que ter matado antes. Veja, ela tá botando lenha na fogueira, certo? É claro que nem sempre isso chega ao conhecimento, né, da polícia, nem sempre você consegue provar isso, mas o campo da prova são outros 500. O fato é que se isso fica comprovado, essa mulher que matou, né, que pegou lá, botou um veneno na comida do marido e matou, ela vai ser autora do homicídio. E aquela vizinha lá, amiga dela, que botou lenha na fogueira, vai ser o quê? Vai ser partícipe do homicídio. Vão responder pelo mesmo crime. É um processo só, via de regra. Entenderam? E a gente tem a participação material, que é muito comum, que a gente chama de cúmplice, dá qualquer auxílio. Por exemplo,
empresta arma, empresta a casa ou aluga, que seja para ser cativeiro, olha aí. Claro que tem que saber, né, gente? Porque nós vamos ver aqui os requisitos para o concurso, né? Então tem que haver o liame subjetivo, a pessoa tem que ter a vontade de participar do crime. Nesse caso, tem que haver o dolo, é claro, mas a pessoa sabe que quer participar, beleza. Empresta a casa para servir de cativeiro para uma extorsão mediante sequestro, certo? Então, está dando um auxílio. É aquele, vamos dizer, porteiro do prédio que dá todas as dicas, faz um croquis lá de todas as dicas dos hábitos dos moradores, enfim, né, do sistema de segurança lá do prédio, do condomínio, que for. Então, isso é o auxílio. O auxílio, ele é material, certo? É o partícipe. Agora nós vamos ver, que é de suma importância, os requisitos para o concurso. Veja, esses requisitos são para o concurso. Então, primeiro eu tenho que saber se tem o crime, entendeu? Existe o crime? Beleza. Desculpa, existe o concurso? Depois é que eu vou decidir se a pessoa foi coautora ou foi partícipe, entendeu? Primeiro, isso é dica para vocês quando vocês forem fazer prova, enfim, né? Amanhã, ou como dentro da atuação profissional de vocês, enfim, assim, primeiro tem que ver se tem os requisitos para o concurso, porque os requisitos, veja, não é para coautoria, não é para participação, é para o concurso, para o gênero. Então, eu tenho que ver os requisitos para o gênero. Primeiro aí sim, se eu tiver todos os requisitos, não pode faltar um, tá, gente? Requisitos são cumulativos. Se eu tiver todos os requisitos, eu tenho concurso. Aí sim é que eu vou passar para o segundo passo, que é, pô, beleza, eu sei que esse filme existiu. Agora eu tenho que decidir se esse personagem, ele foi um protagonista ou ele foi um personagem secundário. Aí é que eu vou partir para análise se tive autoria ou coautoria ou se tive participação. Que já vamos ver já como a gente vai chegar até isso, ok? Mas já adiantei para vocês, né? O autor é um protagonista, o partícipe é um personagem secundário no crime. Então, o primeiro requisito para o concurso é a pluralidade de pessoas e conduta, claro, né? Porque se é concurso de pessoas, eu tenho que ter mais de uma pessoa, né? Não existe concurso de bloco do eu sozinho, aqui não funciona. E aí que entra, aliás, não basta também que eu tenha mais de uma pessoa, eu tenho que ter condutas, ou seja, cada pessoa tem que praticar uma conduta, olha aí, penalmente relevância. Hoje, penalmente relevante. Então, o que é o penalmente relevante, né? O penalmente relevante é em que sentido? Uma omissão é penalmente relevante? É ou não é? Né? Ó, a omissão, ela vai ser penalmente relevante, certo? Se eu for agente garantidor, entenderam? Porque a mera conivência, ela não vai gerar o concurso, entenderam? Em que sentido? Imagina, vamos voltar lá aquele exemplo, imagina a mulher que resolveu, né, como eu falei, ela resolveu pegar e matar o marido. Aí ela chega e fala o seguinte, eu quero matar meu marido. Beleza. Chega para a colega, amiga dela e fala, estou querendo muito matar ele, mas estou muito mesmo, quero matar ele e tenho que matá-lo, de qualquer jeito. Aí ela fala o seguinte, olha, eu acho que você tem que matar realmente, acho que você tem que matar ele. Ela instigou, certo? Agora, e se ela não fala nada? Se ela fica de braços cruzados e fala assim, desculpa gente que eu me perdi aqui, mas estou voltando. Ela fala assim, não, olha só, eu não acho nada, isso é um problema seu. Dá uma de Pôncio Pilatos, lavou as mãos. Veja, isso é uma conivência. Essa conivência, ela vai gerar o concurso só se você for garantidor. Olha o garantidor voltando aí, tá vendo como ele é importante? Se você não for garantidor, não. Por quê? Porque você não vai estar praticando a conduta que a gente tem que ter do partícipe. Você não está dando nenhum auxílio, você não está incentivando. Então, não vai ter problema. Agora, se você instiga, auxilia, né? Olha só, eu tenho aqui, foi até um caso verídico. Eu tenho aqui um cartãozinho muito bom se você até na época no dia, de um matador de aluguel,
né? A amiga queria matar realmente o marido, comentou com outra, falou, pô, eu conheço um cara, meu conhecido, é que ele é matador de aluguel. Então, é igual uma mulher indica para outra um cabeleireiro, essa indicou o matador de aluguel. E foram presos 3, né? O matador, que foi o executor, a mandante, que vamos ver que é coautora, e a vizinha, que foi a partícipe material, que deu auxílio. E aí ela deu uma entrevista dizendo que ela não sabia porque estava sendo presa, porque ela só tinha dado o cartão do cara, ela não tinha feito nada demais. Quer dizer, na cabeça dela não tinha feito nada demais, mas a gente dentro do direito, vocês agora estão sabendo que ela fez sim, porque ela participou, ela concorreu para o crime, ela foi partícipe do crime, entenderam? Agora, voltando então, a mera conivência, ela não é uma conduta, eu tenho, a não ser que seja garantidor, né? Então, você imagina, vamos dar o exemplo, né, de garantidor. Eu tenho lá o segurança do condomínio, que é segurança armado, e ele fica sabendo que o condomínio vai ser ali assaltado. Ele pode agir e ele resolve não agir. Ele vai responder em concurso com o ladrão, porque ele é agente garantidor, né? O pai, né, sabe, porque a gente viu que é muito comum, a mãe, aliás, que demos o exemplo, sabe que o filho é estuprado, né, a filha, o filho em si, é estuprado pelo pai ou pelo padrasto. Veja, não fala nada, é conivente. Vai responder, lembra que a gente estudou pelo mesmo crime? Hoje a gente está acrescentando um pouco mais, vai responder pelo mesmo crime em concurso de pessoas. Falar até de garantidor, olha que coisa triste, né? Mas eu não sei se vocês se tocaram disso ao ficar esse caso de repercussão da patroa, né? Que ficou com o filho da empregada e o menino caiu. Olha aí. Tá vendo? Ela vai responder por homicídio. Homicídio é certo. O que realmente vai se discutir agora é se foi culposo, um erro, né, que eu acho, tá, gente, que foi culposo. Apesar do desvalor da conduta ser terrível, de eu me solidarizar, eu tenho filho, solidarizar muito com a mãe, enfim, tô falando assim, um conceito aqui meramente jurídico, tá? Vejam, ela naquele momento, ela não é garantidora via toda, ela não é mãe do menino, certo? Mas naquele momento que a mãe vai sair com o cachorro para passear e ela fala, pode deixar que eu olhe seu filho, ela se coloca voluntariamente na posição de garantidor. Não é o dever legal da linha A que estudamos do 13, parágrafo 2º, é o da linha B. Ela se colocou como a enfermeira, né? Quando resolve cuidar do paciente, a cuidadora, o caso até que a gente deu, lembra, na prova da enfermeira, da Lana, lembra? Então, a pessoa pode se colocar na posição de garantidor. Então, naquele momento em que ela fala, olha, pode ir que eu vou olhar seu filho, ela já está na posição de garantidor. E ela não olhou. E, em razão disso, o resultado é morte, ela resolve pelo resultado que não impediu, homicídio. Agora, o que eu acho que é culposo realmente é porque houve um erro na apreciação da situação fática. Eu acho que ela menosprezou a situação, achando que não fosse acontecer nada, entendeu? Né, você valora mal o que está acontecendo. É igual o pai que acha que o filho está brincando e o filho está se afogando. Ele acha que é uma brincadeira e por isso ele não vai lá socorrer. Também é uma forma culposa, entendeu? Nesse sentido, tá? Mas nada impede da investigação chegar até mesmo a um dolo eventual. Pode ser, né? No sentido de que não, que ela sabia do risco sim e assumiu o risco do que poderia acontecer. Dolo direto é muito difícil, né, gente? Porque dolo direto seria o seguinte, olha só, vai morrer e eu quero que ele morra. Não é, né? É difícil. Se for para o dolo, vai ser mais o dolo eventual que já estudamos. Mas olha como é relevante. Por que ela está respondendo por homicídio? Ela não escapa. Certo? Por quê? Porque ela estava na posição de agente garantidor. Tudo que nós estudamos, um caso, infelizmente, um exemplo real aí, certo? Então, voltando. Então, primeiro requisito é esse, tá? Então, cuidado com isso, tá? Se for um caso de uma mera conivência, só vai responder no concurso se for garantidor. Se não for garantidor, não vai poder responder, porque eu tenho que ter pluralidade de agentes e de condutas que sejam relevantes para o direito penal, ok? O segundo requisito é o liame subjetivo. O que é o liame subjetivo? É o vínculo psicológico
é a comunhão de desígnios, não é o dolo, tá, gente? Até porque eu posso ter, hoje a doutrina majoritária, ela entende que eu posso ter concurso de pessoas em crime culposo, tá? Então, veja bem, o liame subjetivo, que é o segundo requisito do concurso de pessoas, ele não é sinônimo de dolo, porque eu posso ter um crime culposo, tá? Como é que vai funcionar? Vamos falar primeiro então do crime culposo. Como é que vai ser o concurso no crime culposo? E como é que vai ser esse liame no crime culposo, né? É quando duas ou mais pessoas juntas, olha aí, resolverem faltar com dever de cuidado devido em comunhão. Esse exemplo foi o César Roberto Bittencourt que deu desde do início, que ele foi sempre um defensor dessa possibilidade do concurso em crimes culposos, coisa que no começo não era, situação jurídica que no começo não era aceita pela doutrina majoritária, mas hoje o é. E ele dizia o seguinte, vocês imaginem, com o exemplo fica fácil, dois operários, certo? Que tem que juntos transportar um material. E aí um chega para o outro e fala o seguinte, cara, vamos tomar um monte de cautela, né, para poder transportar esse material numa obra, né, de uma certa altura. Ele fala, cara, tá quase dando na hora da gente ir embora. Vamos levar isso de qualquer jeito mesmo, para a gente ganhar tempo e, né, não perder o horário da saída. O cara, vamos fazer isso mesmo. Vamos. E aí o que acontece? Eles acabam sendo negligentes com a segurança, entendeu? E imprudentes transportando aquele material daquela forma também. Consequência, o material que eles estão transportando cai lá de cima da obra, atinge um transeunte, né, um pedestre que está passando ali embaixo e mata a pessoa. Tá vendo? Houve um homicídio culposo. Os dois vão responder pelo homicídio culposo em concurso. Cada um faltou com o dever de cuidado devido, certo? Cada um praticou o crime na forma culposa. Só que eles praticaram juntos, quando eles acordam aquilo ali, certo? A gente tem algumas jurisprudências, por exemplo, do carona, né? Que instiga o motorista a dirigir em excesso de velocidade e acontece ali um acidente. Então, ele seria também responsabilizado por aquele crime culposo. Entenderam? Obviamente que a comunhão de desígnios no crime doloso é diferente, porque é voltado para o resultado, mas não é sinônimo de dolo, entendeu? Porque eu posso ter o quê? A simultaneidade. Então, gente, cuidado com isso. Isso é uma questão, então, que sempre cai na OAB, mas é importante mesmo. Porque o liame, ele tem que ser comprovado. O concurso de pessoas, ele não é bom para o réu, porque, em muitos casos, para começar da própria tipicidade, o próprio tipo penal já traz uma pena maior. Eu tenho agravantes na dosimetria da pena para o caso de concurso, que vocês vão estudar lá do artigo 61 do Código Penal, quando vocês forem estudar a dosimetria da pena. Então, não é bom. Então, ele tem que ficar comprovado, porque eu não posso presumir o liame em desfavor de uma pessoa, porque isso é em desconformidade com o que estudamos acerca do Estado democrático de direito e seus princípios. Então, ele tem que ficar comprovado, porque eu posso ter uma multidão em tumulto e cada um ali ter dolo, mas de per si, de forma individual. O liame subjetivo, no crime doloso, é a vontade de praticar o crime em conjunto. É isso que tem que ficar comprovado, entendeu? Então, por exemplo, voltando lá, a amiga, ela sabia que a mulher estava querendo contratar ali um matador. Então, quando ela tem o dolo, ela tem consciência e vontade de ajudar e ela quer ajudar na prática daquele crime. Tem dolo e tem concurso, certo? Obviamente, se não tivesse o dolo, não. Se ela não tivesse consciência e vontade, vamos supor que ela fosse matar de uma forma diferente, comprar um chumbinho. Aí ela fala, poxa, amiga, apareceu um rato lá em casa, horrível. Você tem como comprar aquele chumbinho bom que você compra lá em Madureira para mim? Aí ela, vou essa semana lá, vou comprar lá no camelô. Mas ela tá achando que é para matar o quê? Rato. E a amiga usa para matar o marido. Nesse caso, ela não vai responder, né? Porque lembra, não temos responsabilidade penal objetiva. A conduta tem que estar revestida de dolo ou de culpa. E nesse caso, ela não teve dolo porque ela não tinha consciência de que era para matar uma pessoa. Para ela era para matar um rato, certo?
Então, o liame é isso. Agora, por que eu digo que eu posso ter simultaneidade? Porque acontece muitas vezes em saque, né? Imagina aquela época daqueles protestos, né? O cara passa, vê uma loja quebrada, tem lá 2 pessoas dentro da loja saqueando a loja, ele resolve entrar, a loja está aberta, oportunidade, aquele crime de oportunidade, furto de oportunidade, né? O diabinho vem falar mais alto no ouvido, ele vai lá, entra também para furtar. Só que chega a polícia, prende os 3, certo? Veja, os 3 tinham dolo de subtrair as mercadorias da loja. Então, o dolo do crime de furto estava presente. Mas tinha comunhão de desígnios? Podia até ter entre os 2, vamos supor que já estavam lá dentro. 2 amigos estavam passando, pô, cara, vamos lá, vamos lá. Mas aquele terceiro, ele entrou por conta própria. Então, ele não pode responder pelo furto qualificado pelo concurso de pessoas, entendeu? Ele vai ter que responder pelo furto simples lá. Porque não foi ele que quebrou, o negócio já estava quebrado, ele só entrou e subtraiu. Os outros 2 que quebraram, né, e que ainda aí eles vão responder pela qualificadora do concurso, porque eles estavam juntos nessa, entenderam? E eu tenho um exemplo aqui que eu dei para vocês, olha como interessante, do furto de carga de bebidas. Você imagina, para vocês verem como o concurso de pessoas faz diferença na tipicidade e na consequência jurídica, penal. Vejam só como faz diferença. Então, você imagina o seguinte, eu tenho aqui, né, um caminhão de bebidas que enguiçou perto lá de uma comunidade. Aí tá todo mundo lá jogando, né, futebol, o pessoal lá, enfim, beleza. Aí aqueles amigos do futebol falam, cara, tá lá, vamos lá pegar uma cerveja pra gente. Depois a gente aproveita, a cerveja tá cara pra dedéu, né? A gente faz um churrasquinho, aí já tem a cerveja do churrasquinho. E eles vão lá, né? Lá, 15 amigos lá, né? Que estavam jogando, os reservas, enfim, né? Pegar a caixa de cerveja. O João, que era um dos amigos, ele foi pego em flagrante com 2 caixas no carrinho de mão desse pedreiro que ele furtou do caminhão. Certo? Nesse caso, ele vai responder e no final 200 caixas foram 200 para o grupo não, esse grupo lá, vamos supor, cada um pegou 2 caixas, né? O grupo todo lá pegou, vamos botar uma média de 40 caixas desse grupinho que estava junto nessa, né? Os parça. Todo mundo vai responder pelas 40 caixas de cerveja. Mesmo o João só tendo ficado com 2 caixas. Só tendo sido pego com 2 caixas, só tendo ficado com 2 caixas. Porque o crime é o mesmo. Eu não vou fracionar, entendeu? Se eu comprovo o liame. Agora, se não tem liame, se é aquela coisa que eu tô falando, o caminhão enguiçou lá, João desceu do ônibus, está indo para casa, viu lá essa oportunidade, resolveu lá pegar as 2 caixinhas, foi em casa, pegou o carrinho, voltou sozinho, o bloco deu sozinho, ele só vai responder por 2 caixas. Que foi o que ele furtou, entenderam? Ele não vai responder pelo total, ele vai responder só pelo que ele furtou. Então, olha a implicação. No primeiro caso, já é um furto qualificado que eu tive concurso e eu não vou poder aplicar o princípio da insignificância em 40 caixas de cerveja. No segundo caso, que eu dei para vocês, que o João agiu sozinho, apesar de várias outras pessoas da comunidade estarem lá também saqueando o caminhão, ele só vai responder pelo furto de quê? Das 2 caixas de cerveja que ele levou, entendeu? Porque não houve a comunhão de desígnios, entendeu? Então, é muito importante a gente comprovar o liame subjetivo, certo? Ele tem que ser comprovado, ele não pode ser presumido. Então, além do dolo, falando do crime doloso, além do dolo, eu tenho que comprovar que aquele crime, eles quiseram ter, é o liame subjetivo, é um vínculo psicológico que une os agentes a fim de praticar aquilo em concurso. Por exemplo, estupro coletivo, né? Começam a estuprar várias vezes, que chamam de, né, até um termo, mas é o rodízio, né? Infelizmente, também muito triste que pode acontecer, né? Um rodízio no estupro, um grupo lá de homens pega a mulher, isso acontece muito na Índia, então, às vezes mais de não sei quantos, 30, um absurdo, né? Veja, ali, além do dolo de estuprar, existe a comunhão de desígnio de praticar o crime em concurso, enquanto um segura, o outro vigia e o outro pratica o ato sexual, depois eles fazem o rodízio, todos estão em concurso, entenderam? Tem que ficar comprovado, certo?
O nexo, agora vamos para o terceiro requisito, que é o nexo causal. O nexo causal, nós falamos dele, um pouco mais superficialmente, porque é meio complicado, mas nós falamos dele, só não falamos da superveniência causal. Lembra? Artigo 19, que eu combino com o 13, que está lá. Eu vou responder pela minha ação ou omissão que deu causa ao resultado como ocorreu. Então, eu tenho que ter no concurso conduta. E essa conduta tem que ficar comprovado que ela contribuiu para o resultado. Entendeu? Você vai ver como é que vai ficar fácil, como eu dei o exemplo aqui, Jorge dá um revólver para Pedro matar Selma, mas ele mata por veneno. Mudou. Paulo fala, Jorge, eu quero matar minha mulher, feminicídio. Eu sei que você transa esse negócio de arma ilegal, contrabando de arma, eu vou comprar uma arma. Quer dizer, o Jorge está sabendo que ele vai comprar arma para matar a mulher, ele vende. Se o Pedro mata Selma com essa arma, Jorge é partícipe do crime, partícipe material. Porque ele sabia e quis contribuir para o crime. Agora, imagine que, Pedro, na verdade, resolve mudar. Em vez de usar a arma, ele resolve simular que ela passou mal, então ele resolve mudar para um veneno. E nesse ponto, Jorge não está mais sabendo de nada. Olha aí, Jorge, ele só vai responder pela venda da arma, tá, gente? Mas ele não vai responder pelo homicídio. Ele não vai mais responder pelo homicídio, por quê? Porque houve um rompimento do nexo causal. O Pedro, ele deu causa ao resultado morte, mas a contribuição de Jorge foi fundamental para o resultado ter ocorrido como ocorreu? Não, porque ocorreu com veneno e o Jorge contribuiu com arma, entenderam? Então, é aquele nexo causal lá que a gente viu, de combinar os artigos 13, caput, com o artigo 19, entendeu? E se a gente viu que o artigo 13, a gente acrescenta mentalmente como ocorreu, não está escrito no artigo, mas eu só posso responder pelo resultado quem deu causa a ele. Considera-se causa, lembra-se que diz o 19, ação ou omissão, sem a qual o resultado não teria ocorrido, mas não teria ocorrido, a gente tem que botar um plus, como ocorreu, certo? Outro exemplo, tá aí na postinha, A induz B a matar C. Em seguida, D também induz B a matar C. Caso fique comprovado que B já estava totalmente convencido em tirar a vida de B, com induzimento só de A, e que D, olha aí, nada acrescentou à sua vontade, ou seja, ele falando ou não falando já estava na mesma, porque o B já estava convencido, já estava consolidado, eu não posso botar o D como partícipe, entendeu? Não vou poder, porque mesmo que ele não tivesse ali instigado, o resultado teria acontecido exatamente como ocorreu, porque Jorge já estava com a vontade formada. Então isso tudo, gente, quando cai em prova, vem para vocês a dica, entendeu? Vem tudo isso, você tem que saber se há liame, se não há, isso tudo vai dizer se estavam de acordo, em comunhão, juntos nessa, entenderam? Tudo isso, se a pessoa já estava com a vontade formada ou não, se contribuiu, se não contribuiu, entendeu? Uma vez que na OAB é assim, a empregada querendo ajudar, olha, no crime, ela deixa a janela aberta, só que o ladrão vai e não usa a janela, ele pula o muro e abre a porta. Ela já não vai responder, entendeu? Porque a contribuição dela seria só essa, só deixar a janela aberta. Não induziu, não chegou, só essa contribuição. Não contribuiu para o crime, porque o resultado teria acontecido de qualquer jeito, sim, mas não como ocorreu, não da maneira como ocorreu. A janela não contribuiu para a forma como ocorreu, entenderam? E o último requisito, gente, na verdade é mais uma consequência, apesar da doutrina citar como requisito, é mais uma consequência, tá? Porque é a identidade de infração, como eu falei, o filme é um só para todo mundo e o crime também. Essa é a regra, certo? É a chamada teoria monista ou unitária, uma coisa só, entendeu? Então, como eu falei, a vizinha que deu o cartão, homicídio. O executor, assassino de aluguel, homicídio. A mulher mandante do crime, homicídio. Entendeu? É o mesmo crime.
No estupro, né? Mesmo que o cara não pratique lá o ato sexual, vamos supor que ele só fique olhando, fique de olheiro para ver se chega alguém enquanto o outro pratica lá o ato sexual. Ele vai responder pelo mesmo crime, estupro. É por isso que, né, lá no caso do garantidor, né, se a mãe sabe que a filha é estuprada e nada faz, é estupro. Se lá no caso Nardoni, que a gente deu o exemplo, o pai viu a filha ser morta pela madrasta e nada fez, é homicídio do mesmo jeito, o crime é o mesmo. Identidade de infração é a regra. A gente tem algumas exceções, né? Como, por exemplo, mas exceção, tá? O aborto, porque no caso, quando o médico faz um aborto consentido, a gestante procura uma clínica de aborto clandestina para fazer o aborto, eles estão em concurso. Há uma comunhão, há um dolo, né, voltado à morte do feto, eles têm consciência e vontade do que estão fazendo e há um concurso, porque eles querem praticar esse crime em conjunto. Mas aí é uma exceção. O código adotou uma teoria outra pluralística, e nesse caso o médico tem um artigo para ele, um crime, um artigo, 126, e a gestante um outro, que é o 124. Os dois respondem por aborto, mas são artigos diferentes, são crimes diferentes, certo? Mas isso é uma exceção. A regra é o crime para todo mundo. É por isso que, quer ver uma outra coisa que acontece muito? Às vezes a gente tem, por exemplo, imagina, um assalto a ônibus, né? Aí no meio do assalto, o motorista consegue sinalizar, chega a polícia. Um bandido foge, o outro é preso. O que é preso estava com os bens das vítimas. O outro foge de mão abanando, não conseguiu levar nada. O crime vai ser consumado para os dois. Não vai ser furto tentado para aquele que fugiu, né? Porque ele fugiu, não levou nada. Não consumou o crime. Né? Se consumou, é o contrário. Um é preso sem nada e um foge com arresto furtivo. Aquele coitado que é o azarado foi preso e ficou sem nada, ele vai responder pelo crime consumado. Entendeu? Porque o crime foi consumado, o outro não levou o bem. Não interessa, entendeu? Não pode ser. Se eles estão em concurso, o crime é um só, identidade e infração. Não pode ser consumado para um e tentado para o outro, entenderam? Então, é consumado para os dois. O outro vai ser o azarado, mas não vai ter a redução da tentativa, entendeu? Bom, então esses são os requisitos para o concurso. Eu tenho que ter todos esses 4 requisitos, certo? Tendo eles, sendo que a gente viu que o 4º requisito é mais uma consequência do concurso, aí eu vou, beleza, eu sei que eu tenho gênero, eu sei que o crime tá aí, o filme tá aí pronto, agora eu vou decidir se esse personagem é um protagonista ou é não é um protagonista, é um assistente ali, um personagem secundário, certo? Então, quem é autor, tá? Aí tem um conceito para você, ó. Segundo César Roberto Bittencourt, a autoria dentro de um sistema diferenciador não pode circunscrever-se em quem pratica pessoal diretamente a figura delituosa, mas também quem se serve de outrem como instrumento, autoria imediata, certo? Então, veja, né? Na realidade, é por isso que a gente fala que o mandante e o autor intelectual são também autores do crime. Porque, obviamente, aquele que pratica diretamente a conduta, o autor imediato, ele é autor. Se eu tiver mais de um, são coautores. Né? Imagina, às vezes a gente vê, né? Uma pessoa morreu com, né, muita execução por problema com droga, grupo de extermínio, essas coisas. 78 tiros. Outro dia teve um casal, não foi aqui no Rio não sei se vocês viram, né? Acho que foi no Sul, Tocantins, agora nem sei. Bom, enfim, que o casal morreu, né? Parece que o alvo era ele, o homem, a menina estava junto com ele, aquele negócio tá no lugar errado, mataram os dois, 78 tiros. Veja, mais de um autor. Ambos atiraram, então ambos praticaram o verbo que vem no núcleo do tipo, como já vimos, que ambos praticaram o verbo matar. Então, não tenho dúvidas que ambos são o quê? Coautores do crime. Eu tive 2 autores. Os 2 praticaram pessoalmente e diretamente a figura delituosa que vem descrita no tipo penal. Só que hoje a doutrina majoritária entende que eu não posso ter só esse conceito, que é o conceito restritivo de autor, né? Como está aqui. É somente aquele que pratica o verbo. Porque para a teoria restritiva de autor, esse conceito restritivo, olha aí, só seria autor aquele que pratica o verbo. Quem subtrai, entendeu? Quem ofende,
quem, né, é só esse que é autor. Só que essa teoria, ela deixa a desejar, né? Por quê? Porque o partícipe, como vamos ver já à frente, mas já vimos quem é, moral ou material, ele tem uma pena menor. Ele vai responder pelo mesmo crime, tá? Mas na hora da dosimetria da pena, não tem que ser de acordo com a culpabilidade? É a mesma coisa, né? Um coadjuvante não vai ganhar um cachê igual do protagonista, né? Vai ser menor. Então, não é justo. Por isso que a gente utiliza, eu só vou cobrar essas duas teorias para vocês em prova. Tem mais na apostila. A teoria restritiva, né? Que o conceito de autor é aquele que pratica o verbo, quem pratica pessoalmente, diretamente a conduta que está descrita no tipo, é autor imediato, e a teoria do domínio final do fato, certo? Que é uma teoria justamente que pune, ela diz o seguinte, olha, mas espera aí, nem sempre aquele que não suja as mãos não tem o domínio total da situação, né? Que é verdade. Como no caso da mulher que contratou lá o cara para matar o marido dela. Se ela não tivesse contratado, o crime teria acontecido? Não. Então ela não pode ser nessa nossa história, nesse nosso filme, um personagem secundário. A vizinha, sim, secundário. Que a vizinha podia não dar e ela ia achar outra pessoa, enfim. Mas ela, como mandante, então o mandante ou o autor intelectual, né, aquele que planeja, né, o crime todo, certo? Eles vão ser responsabilizados como coautores, em que pese eles não pratiquem diretamente, né, a conduta descrita no tipo. Um exemplo, olha aí, um fato também que teve na época muita relevância, Susana von Richthofen, certo? A defesa dela, em segunda tese defensiva, queria dizer que ela era partícipe. Mas veja bem, ela foi toda autora intelectual do crime, né? Ela não somente abriu a porta para eles entrarem, né? Os executores, quem entrou no quarto e deu lá a facada, enfim, e matou, que eram os irmãos, né? Cravinhos, que foram condenados com ela. Um era namorado e outro era cunhado. Não. Esses praticavam o verbo matar diretamente. Mas vocês acham que a participação dela nesse crime foi de menor importância? Sem ela o crime teria acontecido? Vocês acham que se ela falasse, olha, eu não quero que matem meus pais, eles iriam matar? Claro que não, entendeu? Então a gente utiliza essa teoria do domínio final do fato para o quê? Para dar status de autor àquele também que, certo? Ele é aquele também que, apesar de não praticar a conduta diretamente, ele pratica uma conduta de suma relevância ali para a execução, o êxito do crime. Por isso que é domínio final do fato, entendeu? Essa é a questão. Um outro caso também, outro exemplo para vocês verem de aplicação da teoria, da juíza, né, Patrícia Scioli, porque o mandante do crime, o autor intelectual, foi o coronel da Polícia Militar, que foi condenado também, que tinha uma desavença com ela. Mas ele não foi lá na porta da casa dela dar tiro nela. Quem fez isso foram outros policiais militares que foram condenados, certo? Mas a mando dele. E ele foi julgado com o mesmo status de coautor, ok? Certo? Agora, gente, nós vamos pular, porque essa aula eu vou fazer de duas etapas, tá? Essa aula de concurso de pessoas, que é muita matéria. Então, essa é a primeira fase e depois a gente vai fazer a segunda fase, tá bom? Então, veja bem, agora nós vamos pular para a página 66, que fala lá da participação, certo? A participação, ela é acessória. Ela é acessória por quê? Página 66. Porque nós já vimos, ele não é o protagonista do filme, né? E aí o que é importante saber aqui é o seguinte, que o Código Penal, ele adotou a teoria, certo? Da acessoriedade limitada, ok? Então eu vou punir o partícipe de um crime, desde que o autor pratique um fato típico e antijurídico. Isso quer dizer, a culpabilidade fica de fora, certo? Isso permite que eu tenha um maior partícipe e o autor um adolescente infrator. Não tem problema, porque o que o adolescente infrator não vai ter, nós vimos, é a inimputabilidade, porque ele é menor, mas ele pratica fato típico e antijurídico, né? Então imagina que o adolescente, até aquele exemplo que a gente deu, lembra? Do que matou a namorada com 17 anos?
um dia antes de fazer 18 anos, porque ele queria pegar a minoridade por conta do tempo do crime? Então, imagine que ele vai e compre a arma do tal do Jorge, lá do nosso exemplo. O Jorge vende a arma para ele, sabendo que ele vai matar a namorada. Veja, o Jorge não pode dizer que não vai responder, porque já que ele é o outro adolescente infrator, como é que ele vai ter concorrido? Ele é maior, o outro é menor? Não. A questão é o seguinte: eu puno o partícipe, no caso seria o Jorge, desde que o autor, que é o adolescente, tenha praticado fato típico e antijurídico. Praticou? Praticou. O que ele não teve é culpabilidade, mas isso não tem problema. E aí a diferença somente vai ser processual, porque eu não vou poder julgá-los juntos. O processo não vai ser o mesmo como acontece no concurso, né? Porque o adolescente vai ser julgado pela vara da infância e da juventude, certo? E o maior, o Jorge, vai ser julgado por homicídio no tribunal do júri, entenderam? Mas ele vai ter um concurso, então a teoria é limitada por isso. Agora, o partícipe, ele é acessório, certo? E o artigo do partícipe, que eu falei para vocês, é o 29, parágrafo 1º, tá vendo? Que, novamente, é uma norma de extensão. É por ele que ele vai participar. Só que esse artigo 29, parágrafo 1º, é um artigo interessante, né? Por quê? Ele precisa... Por que ele é interessante? Porque se você lê ele à primeira vista, ele te leva a o mero português, ele te leva a um erro, de repente, de interpretação, entendeu? Te leva para um caminho errado, porque ele diz o seguinte: quem de qualquer modo concorre para o crime, responde pela pena a ele cominada na medida da sua culpabilidade. Oh, desculpa, gente, não é isso não. Fala o seguinte: se a participação for de menor importância, certo? Aí a pena poderá ser reduzida até 1/3. Se a participação for... Então, dá a ideia, quando você lê esse C, que eu posso ter participação de maior importância. Eu posso ter? Não. Porque se a participação for de maior importância, a pessoa deixa de ser partícipe e passa a ser o quê? Coautor. Eu deixo de ser um personagem secundário no filme e passo a assumir o status de quê? De protagonistas do filme, entenderam? Então não existe. Então é um artigo para o partícipe. Como ele não pratica a conduta que está descrita no tipo penal, se eu não tivesse esse artigo, eu não conseguiria dar tipicidade. Entenderam? Então, a natureza jurídica do artigo 29, parágrafo 1º, é a mesma natureza jurídica do 14.2 da tentativa, do 13, parágrafo 2º do garantidor. São artigos que vêm para eu fazer aquele link, aquela ponte, combinar os artigos e não violar o princípio da legalidade, entendeu? Porque, veja, o verbo fala matar alguém. Aí aquela, né, como eu falei, a amiga que deu o cartãozinho, ela falou: mas eu não matei ninguém, eu só dei um cartão. Então, não tem tipicidade a minha conduta, não posso responder por homicídio. Eu não dei facada, não dei tiro, não asfixiei, não matei ninguém. Mas, certo? Aí é que tá. Eu tenho 29, parágrafo 1º, que diz que ela teve uma participação de menor importância. Então, ela vai responder pelo crime, porém, a pena dela, na hora da dosimetria, vai ser diminuída. Porque aquilo que eu falei, né? O coadjuvante não pode ter um cachê igual ao personagem principal, certo? E eu posso ter a participação por omissão, que já falamos, né? Que essa também cai muito na prova da OAB. Empregada doméstica, ela que por raiva do patrão deixa a porta aberta para o ladrão entrar. Há um liame subjetivo de adesão, entendeu? É interessante isso. Porque às vezes o bandido não está nem sabendo que está sendo ajudado, mas não tem problema, você pode aderir à conduta. Então isso também é uma questão muito interessante. Eu não preciso ter premeditação para eu ter liame subjetivo. Imagine que você saia, né, na rua, de repente você vê seu melhor amigo dando porrada sem motivo, porque ele gosta mesmo de bater, é estilo pit boy, numa pessoa, agredindo violentamente uma pessoa. Aí você vai lá e resolve ajudar ele a agredir. Você vai responder pelo mesmo crime. Se for homicídio, se for lesão corporal, lesão, em concurso, seu amigo.
Mesmo vocês não tendo, não precisa combinar previamente, cara, tantas horas vamos nos encontrar que a gente vai pegar de assalto fulano. Não precisa combinar, né? Às vezes acontecia isso em colégio, na saída, pegar, né? Um grupo se reunia para pegar um outro aluno na covardia. Não precisa ter esse acordo prévio, entendeu? Por isso que eu posso ter o liame de adesão. Você, naquele momento, você adere à conduta do outro dentro da comunhão de desígnios. Tá valendo, tá? O liame de... Então, não precisa... O mais comum é ele, né? O mais comum é o liame quando você já tem um acordo prévio, mas não é necessário. Agora, eu tenho que ter o liame subjetivo. Então, imagina, porque, por exemplo, imagina que a empregada doméstica, né? Alguém chega para ela e fala, olha, vou só te dar um toque, hein? Semana que vem, no dia tal, vai ser feriado, o pessoal tá sabendo, eu tenho uma fonte boa, o pessoal tá sabendo que seus patrões vão viajar e eles vão lá, hein? O pessoal vai assaltar a casa do seu patrão. Ela fica... Se ela só ficar silente, olha aí, ela é conivente, ela não vai responder. Olha que interessante. Porque ela não é garantidora. Empregado doméstico não é, segurança tá? Mas nesse caso ela não é. Agora, se ela ajuda de alguma forma, porque aí ela passa a dar um auxílio. Esse auxílio pode ser por omissão. Olha que interessante, quer ver? Como tá? Deixou de fazer alguma coisa, deixou de ligar o alarme, deixa de soltar o cão de guarda que fica no canil que ela tem que soltar, deixa a porta aberta, tá vendo? São condutas omissas dela, ela deixa de fazer alguma coisa, mas não é uma mera conivência, porque essas condutas auxiliam materialmente na execução do crime. O bandido não está nem sabendo que foi ajudado. Ele já foi preparado lá para poder dar um veneno para o cachorro ou matar o cachorro, que é cão de guarda, e ele chega lá surpreendido, que sorte, o cachorro está preso. Hoje é meu dia. Ele não está nem sabendo que ele foi ajudado. Mas ela teve dó, ela tinha consciência e vontade, e ela aderiu à conduta dele. Isso é a chamada participação por omissão. Certo? Beleza? Mas nós vamos voltar ao concurso, temos mais matéria ainda de concurso para ver, tá? Essa aula a gente vai dividir em duas etapas para não ficar muito pesado para vocês, tá bom? Um beijo grande para vocês e vamos nos falando. Não deixem de tirar suas dúvidas, tá, gente? O WhatsApp também tá valendo, tá?